Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignon de Montfort. Capítulo 3. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Número 90. Conhecidas estas 5 verdades, é preciso mais do que nunca fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, pois como jamais pululam falsas devoções a Maria Santíssima, as quais passam facilmente por devoções verdadeiras. O demônio, como moedeiro falso e um enganador fino e experimentado, tem já enganado e perdido inúmeras almas, inculcando uma falsa devoção à Santíssima Virgem, e todos os dias vale-se de sua experiência diabólica para lançar outras mais à eterna condenação, divertindo-as e acalentando-as no pecado, sob o pretexto de algumas orações mal recitadas e de algumas práticas exteriores que lhes inspira. Como um moedeiro falso só falsifica ordinariamente moedas de ouro e prata, raras vezes imitando outros metais que não compensam o trabalho, do mesmo modo, o espírito maligno não se detém em falsificar outras devoções que não sejam as de Jesus e de Maria, a Santa Comunhão e a Virgem Santíssima, porque são estas como o ouro e a prata entre os metais. Número 91. É, portanto, de grande importância conhecer primeiramente as falsas devoções à Santíssima Virgem para evitá-las, e a verdadeira para abraçá-la. Segundo, entre tantas práticas diferentes da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, distinguir a mais perfeita, a mais agradável a Maria Santíssima, a que mais glória dá a Deus, a mais santificante para nós, para a esta nos apegarmos. Artigo 1. Os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Inciso 1. Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. Número 92. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. 1. Os devotos críticos. 2. Os devotos escrupulosos. 3. Os devotos exteriores. 4. Os devotos presunçosos. 5. Os devotos inconstantes. 6. Os devotos hipócritas. 7. Os devotos interesseiros. 1. Os devotos críticos. Número 93. Os devotos críticos são, em geral, sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções não agradarem a sua culta fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, às vezes no recanto de uma rua, rezando a Deus. Chegam a acusá-las de idolatria, como se estivessem adorando a pedra ou a madeira. Dizem que, de sua parte, não apreciam essas devoções exteriores e que seu espírito não é tão fraco que vá dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem. Quando alguém lhes repete os louvores admiráveis que os santos padres dão à Santíssima Virgem, respondem que são flores de retórica ou exagero, que aqueles escritores eram oradores, ou dão então uma explicação má daquelas palavras. Esta espécie de falsos devotos e orgulhosos e mundanos é muito para temer, e eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem, dela afastando eficazmente o povo sob pretexto de destruir-lhe os abusos. 2. Os devotos escrupulosos. Número 94. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe e rebaixá-lo se a exaltarem demais. Não podem suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres,
Não suportam sem desgosto que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento, como se fossem antagônicos e como se os que rezam a Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Algumas frases eles as repetem a cada momento. Para que tantos terços, tantas confrarias e devoções exteriores à Santíssima Virgem? Vai nisso muito de ignorância. É fazer da religião uma palhaçada. Falai-me sim dos que são devotos de Jesus Cristo. Cumpre recorrer a Jesus Cristo, pois Ele é o nosso único medianeiro. É preciso pregar Jesus Cristo, isto sim que é sólido. Em certo sentido é verdade o que eles dizem, mas pela aplicação que lhe dão é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno sob o pretexto de um bem muito maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem, desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, e que só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo. Número 95. A Santa Igreja, como o Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois Jesus Cristo, como rezamos. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus Cristo, seria uma heresia intolerável, mas porque para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, cumpre bendizer antes a Maria. Digamos, portanto, com todos os verdadeiros devotos de Maria contra seus falsos e escrupulosos devotos: ó Maria, bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Terceiro, os devotos exteriores. Número 96. Devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem por não terem espírito interior, que recitarão às pressas uma enfiada de textos, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias sem emendar de vida, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes desta Virgem Santíssima. Amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Se suas práticas não lhes afetam a sensibilidade, acham que não há nada mais a fazer, ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores e não há gente que mais critique as pessoas de oração que se dedicam à devoção interior sem desprezar o exterior de modéstia, que acompanha sempre a verdadeira devoção. Quarto, os devotos presunçosos. Número 97. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça, etc., que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem se violentar muito para se corrigir, alegando que são devotos da Santíssima Virgem, que prometem a si mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão e não serão condenados porque recitam o terço, jejuam aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário ou alguma congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito ou a cadeinha da Santíssima Virgem. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais que ilusão e uma presunção perniciosa capaz de perdê-los, recusam-se a crer, dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos criou para nos condenar, que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão, que um bom pecado e a hora da morte basta. De mais a mais, que eles são devotos da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam e em cuja honra dizem todos os dias, irrepreensivelmente sem vaidade, 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias, que recitam mesmo uma vez ou outra o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que
que jejuam, etc. Para confirmar o que dizem e mais aumentar a própria cegueira, relembram umas histórias que leram ou ouviram, verdadeiras ou falsas não importa, em que se afirma que pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, só pelo fato de que em vida tinham feito algumas orações ou práticas da devoção à Santíssima Virgem, ressuscitam para se confessar, ou sua alma permaneceu milagrosamente no corpo até se confessarem, ou ainda que pela misericórdia da Santíssima Virgem obtiveram de Deus na hora da morte a contrição e o perdão de seus pecados e se salvaram. Eles esperam, portanto, a mesma coisa. Número 98. Não há, no cristianismo, coisa tão condenável como essa presunção diabólica. Pois será possível dizer de verdade que se ama e se honra a Santíssima Virgem, quando pelos pecados se fere, se transpassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime, ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio Filho. Quem o ousaria pensar? Número 99. Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida depois da devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Confesso que, para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo o pecado, conquanto seja este o ideal. Mas é preciso, ao menos, em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo o pecado mortal que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar aos sábados, etc. Número 100. Isto é maravilhosamente útil à conversão de um pecador mesmo empedernido. E se meu leitor estiver nessas condições, como que tenha já um pé no abismo, eu lhe aconselho, contanto, porém, que só pratique estas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado, a despeito dos remorsos de consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos e das máximas do Santo Evangelho. Quinto, os devotos inconstantes. Número 101. Devotos inconstantes são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, por intervalos e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios. Agora mostram-se prontos a tudo empreender em serviço de Maria, e logo após já não parecem os mesmos. Abraçam logo todas as devoções à Santíssima Virgem, ingressam em todas as suas confrarias, e em pouco tempo já nem observam as regras com fidelidade, mudam como a lua, e Maria os esmaga sob seus pés como faz ao crescente, pois eles são volúveis e indignos de ser contados entre os servidores desta Virgem fiel, que tem a fidelidade e a constância por herança. Vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. Sexto, os devotos hipócritas. Número 102. Há também falsos devotos da Santíssima Virgem, os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto da Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Sétimo, os devotos interesseiros. Número 103. Há ainda os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença ou em qualquer necessidade desse gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos, que não têm aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Número 104.
Cuidemos, portanto, de não pertencer ao número dos devotos críticos, que em coisa alguma creem e de tudo criticam, dos devotos escrupulosos, que receiam ser demasiadamente devotos da Santíssima Virgem por respeito a Jesus Cristo, dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, dos devotos presunçosos, que sob o pretexto de sua falsa devoção continuam marasmados em seus pecados, dos devotos inconstantes, que por sua leviandade variam suas práticas de devoção ou as abandonam completamente à menor tentação, dos devotos hipócritas, que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem a fim de passar por bons, e, enfim, dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo ou para obter bens temporais. Inciso 2º. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Número 105. Depois de descobrir e condenar as falsas devoções à Santíssima Virgem, cumpre estabelecer em poucas palavras a devoção verdadeira, que é: primeiro, interior; segundo, terna; terceiro, santa; quarto, constante; quinto, desinteressada. Primeiro, a verdadeira devoção é interior. Número 106. Antes de tudo, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é interior, isto é, parte do espírito e do coração. Vem da estima em que se tem à Santíssima Virgem, da alta ideia que se formou de suas grandezas e do amor que se lhe consagra. Segundo, a verdadeira devoção é terna. Número 107. Em segundo lugar, eterna, quer dizer, cheia de confiança na Santíssima Virgem, da confiança de um filho em sua mãe. Impele uma alma a recorrer a ela em todas as necessidades do corpo e do espírito, com extremos de simplicidade, de confiança e de ternura. Ela implora o auxílio de sua boa mãe em todo tempo, em todo lugar, em todas as coisas. Em suas dúvidas, para ser esclarecida. Em seus erros, para se corrigir. Nas tentações, para ser sustentada. Em suas fraquezas, para ser fortificada. Em suas quedas, para ser levantada. Em seus abatimentos, para ser encorajada. Em seus escrúpulos, para ficar livres deles. Em suas cruzes, trabalhos e reveses da vida, para ser consolada. Em todos os males do corpo e do espírito, enfim, Maria é seu refúgio, e não há receio de importunar esta boa mãe e desagradar a Jesus Cristo. Terceiro, a verdadeira devoção é santa. Número 108. Terceiro, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é santa. Leva uma alma a evitar o pecado e a imitar as virtudes da Santíssima Virgem, principalmente sua humildade profunda, sua contínua oração, sua obediência cega, sua fé viva, sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angélica e sua sabedoria divina. Aí estão as 10 virtudes principais da Santíssima Virgem. Quarto, a verdadeira devoção é constante. Número 109. Quarto, a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é constante. Firma uma alma no bem e a ajuda a perseverar em suas práticas de devoção. Torna-a corajosa para se opor ao mundo em suas modas e máximas, à carne em seus aborrecimentos e paixões, e ao demônio em suas tentações. Assim, uma pessoa verdadeiramente devota da Santíssima Virgem não é volúvel, nem se deixa dominar pela melancolia, pelos escrúpulos ou pelos receios. Não quer isso dizer que não caia ou mude, às vezes, na sensibilidade de sua devoção. Mas, se cai, levanta-se logo, estende a mão à sua boa mãe, e se perde o gosto ou a devoção sensível, não se aflige irremediavelmente, pois o justo e devoto fiel de Maria
vive da fé de Jesus Cristo e de Maria e não nos sentimentos naturais. Quinto, a verdadeira devoção é desinteressada. Número 110. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é finalmente desinteressada. Leva a alma a buscar não a si mesma, mas somente a Deus em sua Mãe Santíssima. O verdadeiro devoto de Maria não serve a esta augusta rainha por espírito de lucro e de interesse, nem para o bem temporal ou eterno, corporal ou espiritual, mas unicamente porque ela merece ser servida e Deus exclusivamente nela. O verdadeiro devoto não ama a Maria precisamente porque ela lhe faz ou ele espera dela algum bem, mas porque ela é amável. Só por isso ele a ama e serve nos desgostos e na aridez, como nas doçuras e no fervor sensível, sempre com a mesma fidelidade. Ama-a nas amarguras do Calvário, como nas alegrias de Caná. Oh, como é agradável e precioso aos olhos de Deus e de sua Mãe Santíssima esse devoto que em nada se busca nos serviços que presta à sua rainha, mas também quão raro é encontrá-lo agora, e é com o fito de que cresça o número desses fiéis devotos que empunhei a pena para escrever o que tenho, com fruto, ensinando em público e em particular nas minhas missões durante anos e anos. Número 111. Muitas coisas já disse sobre a Santíssima Virgem, mas ainda tenho entretanto a dizer, e infinitamente mais omitirei, seja por ignorância, por incapacidade ou falta de tempo, no desígnio que tenho de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Número 112. Ó, bem empregado seria o meu esforço, se este escrito caindo nas mãos de uma alma bem-nascida, nascida de Deus e de Maria, e não do sangue ou da vontade da carne, nem da vontade do homem, lhe desvendasse e inspirasse, pela graça do Espírito Santo, a excelência e o prêmio da verdadeira e sólida devoção à Santíssima Virgem, como vou indicar. Se eu soubesse que meu sangue pecaminoso poderia servir para fazer entrar no coração as verdades que escrevo, em honra de minha querida Mãe, soberana Senhora, da qual sou o último dos filhos e escravos, em lugar de tinta, eu o usaria para formar esses caracteres, na esperança que me anima de encontrar boas almas que, por sua fidelidade à prática que ensino, compensarão minha boa Mãe e Senhora das perdas que lhe tem causado minha ingratidão e infidelidade. Número 113. Sinto-me mais do que nunca animado a crer e esperar em tudo que tenho profundamente gravado no coração e que há anos peço a Deus, que mais cedo ou mais tarde a Santíssima Virgem terá filhos, servidores e escravos, como nunca houve, e que por este meio Jesus Cristo, meu amado Mestre, reinará totalmente em todos os corações. Número 114. Vejo no futuro animais frementes que se precipitam furiosos para dilacerar com seus dentes diabólicos este pequeno manuscrito e aquele de quem o Espírito Santo se serviu para escrevê-lo, ou ao menos para fazê-lo ficar envolto nas trevas e no silêncio de uma arca, a fim de que ele não apareça. Atacarão até e perseguirão aqueles e aquelas que o lerem e o puserem em prática. Mas não importa, tanto melhor. Esta visão me encoraja e me dá a esperança de um grande sucesso, isto é, um esquadrão de bravos e destemidos soldados de Jesus e de Maria, de ambos os sexos, para combater o mundo, o demônio e a natureza corrompida, nos tempos perigosos que virão e como ainda não houve. Artigo 2. As práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Inciso 1. As práticas comuns. Número 115. Há muitas práticas interiores da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. As principais são, abreviadamente, as seguintes. Primeira, honrá-la como a digna Mãe de Deus com o culto de hiperdulia, isto é, estimá-la e honrá-la sobre todos os outros santos, como a obra-prima da graça e a primeira depois de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Segunda, meditar suas virtudes, seus privilégios e seus atos.
Terceira, contemplar suas grandezas. Quarta, fazer-lhe atos de amor, de louvor e reconhecimento. Quinta, invocá-la cordialmente. Sexta, oferecer-se e unir-se a ela. Sétima, em todas as ações ter a intenção de agradar-lhe. Oitava, começar, continuar e acabar todas as ações por ela, nela, com ela e para ela, a fim de fazê-las por Jesus Cristo, em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo, nosso último fim. Número 116. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem tem também muitas práticas exteriores, das quais as principais são: primeira, alistar-se em suas confrarias e ingressar em suas congregações. Segunda, ingressar numa das ordens instituídas em sua honra. Terceira, publicar seus louvores. Quarta, dar esmolas, jejuar e mortificar-se o espírito e o corpo em sua honra. Quinta, trazer consigo suas insígnias, como o Santo Rosário ou o terço, o escapulário ou a cadeinha. Sexta, recitar com devoção, atenção e modéstia, ou o Santo Rosário, composto de 15 dezenas de Ave-Marias, em honra dos 15 mistérios principais de Jesus Cristo, ou o terço de 5 dezenas, contemplando os 5 mistérios gozosos: a Anunciação, a Visitação, a Natividade de Jesus Cristo, a Purificação e o Encontro de Jesus no Templo, os 5 mistérios dolorosos, a Agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, sua flagelação, a coroação de espinhos, Jesus levando a cruz e a crucificação, os mistérios gloriosos, a ressurreição de Jesus, sua ascensão, a descida do Espírito Santo, a assunção da Santíssima Virgem em corpo e alma ao céu, a sua coroação pelas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Pode-se recitar também uma coroa de 6 ou 7 dezenas, em honra dos anos que se crê a Santíssima Virgem ter vivido na terra, ou a coroinha da Santíssima Virgem, composta de 3 Pai Nossos e 12 Ave-Marias, em honra de sua coroa de 12 estrelas ou privilégios. Outro sim, o ofício da Santíssima Virgem, universalmente conhecido e recitado pela Igreja, o pequeno saltério da Santíssima Virgem, que São Boaventura compôs em sua honra, tão terno e devoto que não se pode recitá-lo sem enternecimento. 14 Pai Nossos e Ave-Marias em honra de suas 14 alegrias, quaisquer outras orações, enfim, hinos e cânticos da Igreja, como o Salve Rainha, o Regina Coeli, conforme os diferentes tempos, ou Ave Maris Stella, o Gloriosa Domina, ou Magnífica, e outras orações e hinos de que andam cheios os devocionários. Sétima, cantar e fazer cantar em sua honra cânticos espirituais. Oitava, fazer-lhe um certo número de genuflexões ou reverências, dizendo-lhe, por exemplo, todas as manhãs, 60 ou 100 vezes, Ave Maria, Virgo Fidelis, para, por meio dela, obter de Deus a fidelidade às graças durante o dia, e à noite, Ave Maria, Mater Misericordia, para, por intermédio dela, alcançar de Deus o perdão dos pecados cometidos durante o dia. Nona, ter zelo por suas confrarias, ornar seus altares, coroar e enfeitar suas imagens. Décima, carregar ou fazer que se conduza sua imagem nas procissões e trazê-la consigo como uma arma eficaz contra o demônio. 11ª, mandar fazer imagens que a representem ou seu nome e colocá-los nas igrejas, nas casas, nos pórticos ou à entrada das cidades, igrejas e casas. 12ª, consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene. Número 117. Há uma quantidade de outras práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem que o Espírito Santo tem inspirado às almas de escola e que são muito santificantes.
Pode-se encontrá-las mais extensamente no livro Paraíso Aberto à Filágia, do padre Paulo Barri, da Companhia de Jesus. Aí o autor coligiu o grande número de devoções praticadas pelos santos em honra da Santíssima Virgem, devoções maravilhosamente úteis para santificar as almas, desde que sejam praticadas como devem, isto é, primeiro, com reta e boa intenção de agradar só a Deus, de unir-se a Jesus Cristo como nosso fim último e de edificar o próximo. Segundo, com atenção, sem distrações voluntárias. Terceiro, com devoção, sem precipitação nem negligência. Quarto, com modéstia e compostura, em atitude respeitosa e edificante. Inciso 2º. A prática perfeita. Número 118. Depois de ler quase todos os livros que tratam da devoção à Santíssima Virgem e de conversar com as pessoas mais santas e instruídas destes últimos tempos, declaro firmemente que não encontrei nem aprendi outra prática de devoção à Santíssima Virgem semelhante a esta que vou iniciar, que exija de uma alma mais sacrifícios a Deus, que a despoje mais completamente de seu amor próprio, que a conserve com mais fidelidade na graça e a graça nela, que una com mais perfeição e facilidade a Jesus Cristo e, afinal, que seja mais gloriosa para Deus, santificante para a alma e útil ao próximo. Número 119. O essencial dessa devoção consiste no interior que ela deve formar, e por este motivo não será compreendida igualmente por todo mundo. Alguns hão de deter-se no que ela tem de exterior e não passarão avante, e estes serão o maior número. Outros, em número reduzido, entrarão em seu interior, mas subirão apenas um degrau. Quem alcançará o segundo? Quem se elevará até o terceiro? Quem finalmente se identificará nesta devoção? Aquele somente a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Ele mesmo conduzirá a esse estado a alma fiel, fazendo-a progredir de virtude em virtude, de graça em graça e de luz em luz, para que ela chegue a transformar-se em Jesus Cristo e atinja a plenitude de sua idade sobre a terra e de sua glória no céu.